Olá, na aula anterior criei um formulário do zero, fazendo todas as formatações. Nesta aula vou inserir as fórmulas e funções necessárias para deixar o formulário totalmente funcional. Se você chegou neste vídeo e não assistiu às aulas anteriores, recomendo que assista. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Meu nome é Renato, desejo que todos estejam bem e vamos à aula. Vou começar colocando o vínculo de célula nas opções de processador. Lado direito, formatar controle. Na aba controle eu vou clicar em vínculo de célula. Vou vir na guia base de dados e vou clicar na célula C2. Ok, já está feito o vínculo de célula. Aqui no caso, como está marcado o primeiro item, na base de dados vai aparecer o número 1. E assim por diante, se eu clicar no item 2, vai aparecer o número 2, se eu clicar no item 3, vai aparecer o item 3. Se você está gostando da aula, já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso nos ajuda muito, conto com você. No grupo das memórias vou fazer a mesma coisa, vinculando na célula C6. Ao direito, formatar controle. Clique em vínculo de célula, na guia base de dados, célula C6, ok, e já está vinculado. Se eu clicar aqui na última opção, ela vai aparecer o número 3. Na base de dados, então aqui o número 3. Se você, ao realizar essa tarefa, achar que fica mais fácil, você pode colocar a base de dados na mesma planilha. Assim fica mais fácil para você desenvolver o exercício. Depois, com o tempo, você pode deixar em outra planilha. Mas o importante é que você desenvolva o exercício, né, para que assimile bem o que nós estamos fazendo aqui. Eu vou acrescentar no formulário 3 opções de SSD. Então, eu irei criar mais um grupo com o nome HD SSD. Então, para isso, eu vou precisar fazer mais espaço aqui. Então, vou clicar aqui na nosso caixa de grupos acessórios, vou movimentar um pouco mais para a direita. E tá bom. Agora eu vou selecionar os botões, vou selecioná-los todos apertando a tecla Ctrl e com a seta direcional do teclado também vou movimentá-los para dentro da caixa de grupos novamente. Ok. Então aqui eu vou criar mais uma caixa de grupos que vai se chamar HD SSD. Então na guia desenvolvedor, no grupo controles, eu vou no botão inserir e escolho caixa de grupo. E aqui eu desenho então minha caixa de grupo. Clico no lado esquerdo, formatar controle, e aqui eu vou marcar sombreamento 3D. Então eu vou trocar o nome de caixa de... Eu vou colocar ali então HD SSD. Então HD SSD. E aqui eu vou colocar então mais 3 botões. Então na guia inserir eu vou clicar em botão de opção. Vou desenhar aqui então, vai se chamar 200, vai ter aqui, vai ser 240 GB. Então vai ser um HD nessa primeira opção de 240 GB. Só colocar aqui um pouquinho mais para cima. Deixa eu deletar esse aqui, vou fazer de novo aqui. Deixa eu dar um delete aqui, vou colocar esse aqui para cima. Aqui tá bom. Inserir, botão de opção, vou desenhar ele aqui. Então aqui vai ser, deixa eu apagar esse aqui, aqui vai ser 480 GB. 480 GB. Deixa eu posicionar ele melhor aqui. E mais um, que vai ser 960 GB. Só.
apagar e colocar então 960 GB. 960 GB. Apaguei sem querer aqui, vou novamente. Vou colocar aqui no lugar correto. Aqui formatar, já vou aproveitar aqui, vou deixar com sombreamento 3D. Aqui também. Sombreamento 3D. E neste último também, sombreamento 3D. Fica bem mais bonito. Agora, clico no lado direito, formatar controle, vínculo de célula. Na base de dados eu vou clicar então na célula C10. No OK e já está criado então o vínculo de célula. Só ajeitar aqui, ficou meio fora de... Muito bem. Os botões de opções só pode ficar um selecionado de cada vez aqui. Se eu seleciono um, o outro tira a seleção, porque é uma opção ou outra. Então, neste caso aqui eu não posso, né, selecionar mais de uma opção. Já não é o caso dos acessórios. Os acessórios eu posso selecionar quantos eu quiser para mim comprar. Então, eu posso selecionar todos ou posso selecionar somente um. Diferente, então, dos controles de opções, né? No grupo dos acessórios, preciso criar o vínculo em todas as opções. Clico no lado direito do mouse e escolho a opção formatar controle. Então, formatar controle, vínculo da célula, vou clicar em webcam. Isso eu tenho que fazer com todas as opções. Então, ó, microfone, formatar controle, vínculo de célula, microfone, ok. Formatar controle, vínculo de célula, placa de som, formatar controle, vínculo de célula, base de dados, apliquei base de dados, placa de som. E o último, placa de vídeo, formatar controle. Meu vínculo de célula vai ser então na célula C18, que é referente, né, à placa de vídeo. Vejam que eu vou dar aqui OK. Nós voltando aqui na base de dados, por que está marcado verdadeiro? Porque está selecionado aqui a opção webcam. Se eu clicar e selecionar microfone, também vai ficar aqui escrito verdadeiro. Agora vou para a área de cálculos. Vou começar com o processador. Para que retorne o valor, vou utilizar a função C. Então, igual a C, clico na caixa ali, né? Igual a C. Se vou agora para a base de dados. Então, se C2 for igual a 1, ponto e vírgula, o valor é da célula B2, ou seja, do processador Intel i3, ponto e vírgula. Se C2 for igual a 2, ponto e vírgula, célula B3, que é o processador do Intel i5, ponto e vírgula. Agora eu não preciso mais colocar uma função C, porque eu já estou na última opção, então só me resta a opção 3, que seria o Intel i7. Então clico em B4, fecho o primeiro parênteses e fecho o segundo parênteses e dou um Enter. Então aqui, ó, no caso do Intel i5, o valor é 929,90. Vamos conferir aqui? Ali, ó, 929,90. Se eu mudar para a opção Intel i3, ele vai mudar o preço para 577,19, que é o valor do Intel i3. Aqui eu vou deixar com o formato de moeda, então vou vir na guia página inicial e clico em moeda. Ficou
esses símbolos porque não coube o valor na célula. Eu simplesmente vou vir aqui entre D e E e dou um duplo clique e ele ajusta o tamanho da célula. O procedimento será o mesmo para memória e HD SSD. Porém, antes de continuar, vou criar a caixa para o valor de HD SSD. Então aqui eu vou duplicar a linha, venho na linha 13 e vou inserir mais uma linha. Novamente vou inserir mais uma linha. E aqui eu somente vou copiar e colar. Então seleciono aqui, Ctrl C, clique embaixo, Ctrl V. Eu vou trocar de processador, vou colocar então HD SSD. Eu vou apagar. Então agora eu vou colocar a mesma função em memória. Então igual a C, por na base de dados, se aqui no caso é memória. Então se C6 for igual a 1, ponto e vírgula, 150, que é o preço de 4 GB. Ponto e vírgula, C6 for igual a 2, ponto e vírgula, 8 GB, o valor de 8 GB. Ponto e vírgula, e por último, então, eu preciso colocar a função C, porque só restou este valor, então, clico na célula B8, fecho os dois parênteses que eu abri e dou um Enter. Então, aqui eu vou formatar como moeda. Mesma coisa, eu vou vir entre a coluna G e H, vou dar duplo clique para ajustar o tamanho. Então ficou aqui no caso, são 4 GB, o valor é R$150. Vamos conferir aqui na base de dados. 4 GB, o valor é R$150. Se eu mudar aqui a opção para 8 GB, ele automaticamente altera o valor. Aqui vou fazer primeiro o HD SSD e depois eu faço os acessórios, que é um pouquinho diferente. Então no HD SSD, mesma coisa. Então igual a C, base de dados. Se célula C10 for igual a 1, ponto e vírgula, 240 GB, o valor do HD de 240 GB. Ponto e vírgula, C10 for igual a 2, ponto e vírgula, o valor do HD de 480 GB. Ponto e vírgula, e só restou uma opção, então eu não preciso fazer um novo C, clico na célula B12, fecho os dois parênteses que eu abri e dou um Enter. Vejo que é igual às terceiras, é bem repetitivo, não é nada difícil, então eu espero que você esteja entendendo. Você pode parar o vídeo, né, retornar e ver quantas vezes quiser. Em acessórios, vou utilizar a função soma C. Então olha lá, igual, soma C, vou em base de dados. Quem tiver, não lembra bem da função soma C, lá no canal tem vários vídeos que ensinam, que falam sobre a função soma C. Então, se você tem alguma dúvida ainda, vai lá no canal, tem muita coisa boa lá para você. Clico na base de dados, vou selecionar então aqui os valores, ponto e vírgula. O meu critério vai ser a palavra verdadeiro. Quando nós usamos string de texto, nós temos que colocar entre aspas duplas. No caso da palavra verdadeiro, não é necessário. Então, verdadeiro, ponto e vírgula, e agora eu seleciono então os valores. Fecho o parênteses. Então, toda vez que aqui for verdadeiro, ele vai acumular um valor. No final, todos os valores que ele acumulou, quando tiver a palavra verdadeiro, ele vai somar. Isso é o que faz a função soma C. Neste caso aqui, eu só tenho como verdadeiro webcam, que é o valor de 404,90. Então o valor que vai aparecer lá vai ser 404,90. Então está aqui 404,90. Deixa eu só formatar como moeda. Duplo clique entre a coluna J e a coluna K. E ajustou. E se eu marcar mais alguma coisa aqui, se eu marcar o LED Ring Light, ó, já vai aumentar o valor para 702,90. Agora vou para o grupo Formas de Pagamento e irei inserir as fórmulas necessárias. Vou vincular o botão de à vista e a prazo. Começar por aí. Então, clico no lado direito. Formatar controle.
vínculo de célula. Neste caso aqui eu vou clicar na base de dados e vou vincular na célula C20. Vou dar OK aqui. Voltamos lá, nós vamos ver que já está aqui, vai aparecer lá o número 2, porque está a prazo, né? Se eu clicar no número 1, a vista vai aparecer o número 1. Vamos ver aqui, ó, viu? E aqui eu vou colocar, que é o vínculo de célula, só para ficar mais claro, para a gente entender, né? O que eu estou fazendo aqui. Então, neste caso, vai ser o vínculo de célula de a vista e a prazo. Então, deixa eu só vou mesclar aqui. Eu creio que vínculo de a vista e a prazo. Então aqui vai ser esse vínculo. Vou pintar aqui de amarelo, deixar pintado de amarelo para ficar bem destacado aqui. Então que é o nosso vínculo, tá? Dos botões de a vista e a prazo. Vou utilizar a função C e a função soma na célula D16 e G16. Então D16 e G16. A função e a fórmula vai ser a mesma nas duas células. Então, igual. Se C20 for igual a 1, ou seja, se for igual a 1 é a vista, ponto e vírgula. Então, eu vou fazer a soma, que aí eu vou colocar então a função soma. Vou fazer a soma, volto no formulário de vendas, de D11 G11, J11 e D13. Fecho a função soma, ponto e vírgula. Caso contrário, se não for o 1, eu quero que fique em branco. Então, aspas duplas, e fecho a função C. Dou um Enter. Então tá aqui, eu vou formatar como moeda. No caso, está marcado como uma vista, então a função C está trazendo como verdadeiro, então ele está fazendo a soma desses esses 4 valores aqui. Se nós pegarmos aqui, se eu selecionar aqui todos eles, ó, o valor está aqui, ó, 1685,07. Tá? Então o que ele está fazendo agora? Se eu clicar em a prazo, aqui vai ser falso. Então ele vai ficar em branco. Ó. Por quê? Porque agora na base de dados é o número 2. E minha função pedia que fosse o número 1. Então se fosse igual ao 1. Então neste caso ele deu falso e deixou em branco. Agora eu vou repetir a mesma função na célula G16. Claro, eu só vou trocar para igual a 2. Então, eu vou copiar aqui vou copiar a função para não ter que digitá-la totalmente de novo. Só copio. Clico na célula G16 e faço um Ctrl V. Só que aqui eu vou trocar agora de 1 para 2. Pronto. Então, agora aqui, eu vou formatar também como moeda. Se eu marcar a vista aqui, o valor aparecerá em a vista e não aparecerá nada em a prazo. Vejam, por quê? Porque aqui ficou o valor. Se a função C, aqui neste caso deu como falso, então ele trouxe para nós o vazio que está entre aspas duplas. Na caixa de entrada, não vai nenhuma fórmula. Em saldo, uma função C na célula G18, ou seja, na caixa que é a célula G18. Então, igual a C. Aqui eu vou usar também o vínculo de célula de a vista e a prazo. Então, veio na base de dados. Se C20 for igual a 2, ponto e vírgula. No formulário de vendas eu vou pegar o valor que estiver em a prazo menos o valor que estiver em entrada. Ponto e vírgula 0 e fecho o parênteses, ou seja, se a opção for 2, eu vou pegar o valor que estiver em a prazo, vou subtrair de algum valor que estiver na entrada e vou colocar em saldo. Caso contrário, eu quero que traga 0, porque vai ser uma venda à vista. Vou dar o Enter.
Ele trouxe 0 por quê? Porque é uma venda à vista. Se eu clicar em a prazo, ele vai trazer o valor total de a prazo. Deixa eu clicar aqui como valor em moeda. Se eu colocar algum valor de entrada, vou colocar aqui R$500. Aqui vai ficar um saldo de 1.185,07. R$500, então ficou um saldo ali de R$1.185,07. Vou formatar aqui como moeda. Aqui vou deixar por enquanto sem nada, vou dar um delete. Vou colocar o valor de 0 para ser um cifrão ali. Na caixa número de parcelas, vou inserir uma caixa de combinação. Então, inserir. Clico em caixa de combinação, vou desenhar aqui. Vou clicar com o lado direito nela para formatar o controle. Intervalo de entrada. Clico no intervalo de entrada, venho na base de dados e vou inserir minha base de entrada, que aqui são as parcelas. Vou dar um OK. E o meu vínculo de célula eu vou deixar em K2. Eu vou voltar lá e vou deixar aqui, ó, K2. E vou dar o OK. Aqui o linhas suspensas é a quantidade de linhas que eu quero que apareça. Eu posso selecionar quantas eu quiser. Vou dar o OK aqui. Se eu clicar aqui no botão agora, ó, tem 6, 12 ou 24. Só clicar aqui, vou dar uma melhorada aqui, o botão ficou menorzinho. Novamente. Bom, pronto, perfeito. Vamos voltar cá a base de dados para vir o vínculo de célula aqui. Eu vou colocar o 6 se aparecer algum número lá para nós. Então tá aqui. Vou pintar aqui de amarelo também para que fique mais fácil nós enxergarmos ali. Então tá ali o vínculo de célula da nossa aqui, né? Na nossa caixa de combinação. Em valor parcela, vou tirar a seguinte forma. Seleciono ali a caixa que é a célula D20, então vamos lá, igual a G18, que é o valor de saldo, caso tenha descontado alguma entrada. Este valor eu vou dividir, e aqui eu vou usar a função C. Então, se K2 for igual a 1, ponto e vírgula, e 2, ponto e vírgula. Se K2 for igual a 2, ponto e vírgula, e 3, ponto e vírgula, e 4, fecho, aspas não, parênteses da minha função C, mais um parênteses da minha função C, e dou um Enter. Então tá aqui. No caso, eu estou fazendo o quê? Estou pegando este valor dividido por 6, né? Então, se eu trocar aqui para 12, ele vai dividir o meu valor para 12. Mas por que eu fiz uma função C? Porque se for à vista, ele vai ficar zerado aqui. Não vai ter nenhum valor aqui, porque ele não vai ter valores de parcela, porque ele foi pago à vista. Colocando no valor a prazo, então, ele vai aparecer porque teve a divisão do valor do saldo pelo número de parcelas. Em juros, vou utilizar a seguinte fórmula, que vai ser a função C, parecida com o que nós já fizemos até agora. Então, igual a C, vou lá em K2, né, que é na nossa base de dados. Então, se K2 for igual a 1, ponto e vírgula, 0,99, ponto e vírgula. Se K2 for igual a 2, opa, sem querer. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Então vamos lá. Igual a se K2 for igual a 1, ponto e vírgula, ponto 99, ponto e vírgula. Se K2 for igual a 2, ponto e vírgula, 1,35, ponto e vírgula, 1,95, fecho parênteses, dou um Enter e está aqui. Só colocar aqui, formatar com percentual. Vou aumentar para 2 casas decimais.
Pronto. Então, no caso aqui, em 12 vezes vai ser 1,35. E em 24 vezes vai ser 1,95 e em 6 vezes vai ser 0,99. Em valor final, vou tirar a função PGTO. A sintaxe é igual ao PGTO, abre parênteses, taxa, ponto e vírgula, número de prestações, ponto e vírgula, valor presente, ponto e vírgula, valor futuro e tipo que são opcionais. Fecho parênteses. Então vamos lá? Se você quiser que a gente fale mais sobre funções financeiras, deixe aí nos comentários. Então na célula J20, vou começar então é igual PGTO. O primeiro argumento que nos pede é a taxa. Vou colocar aqui para cá, ver se vocês conseguem enxergar melhor. Então, o primeiro argumento que pede é taxa. Taxa é o que está aqui em juros, 0,99, ponto e vírgula. Agora, para mim saber o número de parcelas, eu vou entrar com a função C. Então, igual a C. Vou em base de dados e clico em K2. Então, se K2 for igual a 1, ponto e vírgula, são 6 parcelas, ponto e vírgula. Se K2 for igual a 2, ponto e vírgula, 12 parcelas, ponto e vírgula, não preciso mais entrar com a função C, 24 parcelas, fecho o primeiro parênteses da função C, fecho o segundo parênteses da função C, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar menos para que não fique um valor negativo. Então, menos, volto em formulário de vendas e clico em G18, que é, né, o valor presente. Fecho, não, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar 0, ponto e vírgula, 0, fecho o parênteses, dou um Enter. Então, no caso, serão 6 parcelas de R$ 290,66. Vamos ver quanto é que dá isso? Então, é igual a 6 que multiplica 290 com 66. O valor deu 1.743,94. Então, teve um pouco de juros sobre o valor de 1.685,17 centavos. Se eu aumentar para 12 parcelas, obviamente o juros vai ser maior e aqui vai dar um valor maior. Se eu colocar aqui de 12, 6 para 12, então total 1.836,57 centavos. Deixa eu dar um delete aqui. Se você não estiver entendendo, para o vídeo, retorna, né? Você pode ver quantas vezes você quiser o vídeo, então isso vai facilitar para você, né, o aprendizado. Em frete, vou começar calculando na guia base de dados os valores. Então, vou na guia base de dados e aqui eu vou calcular o valor do frete. Aqui eu vou colocar aqui, no último aqui, Porto Alegre, que é a base. E aqui eu vou colocar 0, que é a cidade de onde está saindo, né? Eu vou copiar a formatação. Perfeito. Então aqui o valor, né, é igual a quilometragem que multiplica o valor do frete por quilômetro. Aqui eu vou deixar como valor absoluto para que eu possa arrastar. Então aperto a tecla F4, dou um Enter, seleciono e arrasto para as demais células. Eu vou apertar e vou deixar somente com 2 casas decimais. Então, já aproveito que está selecionado, Ctrl 1 e diminuo para 2 casas decimais. Dar OK. Então, aqui estão os valores do frete. Feito isso, eu vou criar uma validação de dados para que traga o nome da cidade. Então, eu vou clicar na célula J22, vou na guia dados, validação de dados, deixa eu fechar isso aqui, validação de dados, aqui eu vou vir em optar por lista, fonte, vou ir na minha base de dados, vou selecionar então aqui as cidades, OK e OK. Então aqui já estão, né? Eu vou deixar aqui com um tamanho menor para que caiba bem ali a cidade. Só vou diminuir, vou dar um... diminuir aqui. Ótimo aqui.
tamanho 9. Então, conforme eu coloco aqui, a cidade ele já traz certinho aqui para mim. Vou centralizar aqui, fica mais bacana. Perfeito. Na célula B22, vou trazer o valor do frete com a função PROC-V. Então, igual, PROC-V. O valor procurado é o nome da localidade, ponto e vírgula. A minha matriz veio na base de dados. Seleciono a minha matriz. Ponto e vírgula. Depois, o número em coluna. O número em coluna é coluna 13. Então, número 3. Ponto e vírgula. E eu quero a correspondência exata, então é 0. Fecho o parênteses, dou um Enter. Aqui eu vou formatar como valor também com moeda. Então, em João Pessoa, o valor do frete é R$ 153,77. Vamos ver? João Pessoa. Aqui, João Pessoa, R$ 153,77. Se eu escolher aqui Porto Alegre, que é onde sai, não vai ser frete 0, então tá lá, não tem valor nenhum de frete. Vou colocar aqui Fortaleza, então o valor é R$ 167,73. Em valor final de compra, vou utilizar a função C. Igual a C. Aqui eu preciso saber se vai ser uma venda à vista ou a prazo, então. Base de dados, C20. Se C20 for igual a 2, que é uma venda a prazo, então eu pego o valor final e vou multiplicar pela quantidade de prestações. Então, para mim saber isso, eu vou entrar com a função C. Então, eu multiplico e entro com a função C. Se K2 for igual a 1, ponto e vírgula, 6 parcelas, ponto e vírgula. Se K2 for igual a 2, 12 parcelas, ponto e vírgula, 24 parcelas. Eu fecho parênteses uma vez e fecho parênteses mais uma vez. Então, este valor, né, eu vou somar com o frete. Ponto e vírgula. Bom, essa é a situação se for positivo. Agora, se for falso, ou seja, se não for o valor a prazo, for o valor à vista, então eu preciso que ele me retorne um valor à vista, somando o frete. Fecho parênteses e está encerrada a minha função. Aqui eu vou transformar para moeda. Então, no caso, se for um valor à vista, ele vai me trazer um valor somente do que está sendo comprado mais o valor do frete. Se for o valor a prazo, ele vai multiplicar o valor pelas quantidades de prestações e vai mais o frete e vai me trazer o valor aqui. Se eu modificar para 24 vezes, ele vai fazer toda a modificação. Se eu modificar para 6 vezes, ele vai fazer toda também modificação, calculando então para 6 parcelas. Para evitar que o usuário clique em locais desnecessários e sem querer apague alguma fórmula, vamos bloquear a planilha. Como se faz isso? Em primeiro lugar, seleciona a célula J22. Com o atalho Ctrl 1, abrimos a janela Formatar Célula. E aqui nós vamos na opção Proteção e vamos desmarcar bloqueadas. Vou dar o OK. Em seguida, clico na guia Revisão. Venho no grupo Proteger, clico em Proteger Planilha. Aqui eu vou desmarcar, selecionar células bloqueadas e vou colocar uma senha aqui. A senha vai ser Excel bem fácil. Dou OK, ele vai pedir para repetir a senha. Excel bem fácil. Gente, se vocês colocarem senha em alguma planilha, anotem a senha, porque depois não tem mais como resolver. Vou dar OK. E agora vocês podem ver que eu não consigo clicar em mais nada. Eu simplesmente posso clicar aqui e mudar o local de entrega e o número de parcelas.
O restante ele vai ser totalmente automático. Eu posso mudar aqui, né? O processador, a quantidade de memória, né? O HD, posso selecionar os acessórios, né? Mas eu não posso. Aqui, ó, nem aqui eu não consigo mexer. Então o que eu vou fazer? Eu vou desproteger a planilha, vou colocar assim aqui, Excel, bem fácil. Desproteger a planilha aqui. Agora eu vou vir aqui, vou dar um duplo clique para ajustar o tamanho. Aqui eu vou ajustar novamente o tamanho para que fique adequado aqui. Aqui eu posso aumentar um pouquinho mais agora que eu aumentei o tamanho. Pronto. E vou voltar a proteger a planilha. Então, revisão, proteger a planilha, a senha Excel, bem fácil. Excel, bem fácil. Eu vou colocar aqui a senha para que a gente não. Eu vou desbloquear novamente. Só para colocar a senha. Eu vou colocar a senha aqui na base de dados que não tá bloqueado. Então eu vou colocar aqui senha, então senha. E aqui eu vou colocar a palavra, então vou mesclar aqui. Eu vou colocar aqui então a senha Excel, bem fácil. Gente, é muito importante vocês não anotarem, porque depois cria uma certa dificuldade. Se vocês não souberem assim, esquecerem assim por algum motivo, tá? Não tem mais como resolver. Tá? Essa senha fica perdida, a planilha fica perdida se nós não soubermos a senha. Então, agora aqui eu não consigo clicar em nenhum local, quer dizer, eu não posso, uma pessoa que você fez a planilha e você vai dar para outro departamento, outra pessoa usar, essa pessoa não pode, sem querer, né, tirar, apagar uma forma, uma função que você tenha feito. Ela vai clicar onde ela deve clicar, que são o número de parcelas, o local do frete, né, qual o processador, né, que vai fazer as configurações, né, dos componentes que ela vai vender ou vai comprar. Se você quer receber esta planilha, se inscreve no nosso Instagram, @ExcelBemFácil. Curte a postagem referente a esta aula e nos comentários marca 3 pessoas que você sabe que gostam de Excel. Iremos entrar em contato com você pelo direct. Nós vamos enviar uma planilha prontinha, toda ela feita, e uma planilha com a base de dados pronta para você, né, fazer o formulário, construir do zero. Então você vai ter as duas planilhas. Então está finalizada, né, o nosso formulário. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, e é com a ajuda de vocês que o canal vai crescer. Se ficou com alguma dúvida, tem sugestão de algum vídeo, elogio ou crítica, escreve para nós nos comentários. Nossa equipe ficará muito feliz em responder a você. Grande abraço a todos e todas.